Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo entre o Galaxy S22 Ultra e o iPhone 13 Pro Max. Aqui em mãos eu estou com o iPhone 13 Pro, tá? Mas eu já conversei com muitos amigos e basicamente, vi muito review, a diferença está no tamanho da tela e da bateria, que você chega muito mais longe do que nesse aparelho, que acaba durando um dia, enquanto o 13 Pro Max chega ali em um dia e meio, dependendo do usuário, tá? Então, para começar, a quem se destina cada um desses aparelhos? Eu acho que o primeiro ponto que deve ser observado é o seguinte: se você tem um computador com Windows em casa, eu acho que é mais interessante você ficar com um aparelho com Android, porque você pode fazer o download dos aplicativos da Samsung, você pode até usar o próprio sistema operacional da Microsoft para ter uma integração muito maior, muito melhor, para você transferir fotos, começar e terminar, ele tem aquela continuidade de trabalhos que você está fazendo de um equipamento para o outro, atender chamadas e tudo mais. Então, eu acho que pode ser mais interessante. Assim como se você tem um Apple Watch, se você tem um MacBook, se você tem um iPad, é muito mais interessante você ficar dentro do ecossistema da Apple com o iPhone 13 Pro ou Pro Max. Então, esse é o ponto. Mas dá para usar trocado, um iPhone com Windows ou um Mac com Android? Gente, eu usei Mac com Android por anos e ainda uso e dá tranquilo. Você tem algumas pequenas perdas, mas tudo tem um jeito nessa vida, tudo dá para você contornar e achar alguma alternativa, mas não fica tão bom quanto, isso que vale lembrar. Então agora vamos para o comparativo para entender quem deve comprar cada um desses dois modelos. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então comparativo rápido. Os preços são muito semelhantes. Eu acho que o formato do celular me agrada um pouco mais, o Galaxy S22 Ultra, mas eu sei que nem todo mundo gosta de aparelho quadradão, tá? Tem muita gente que acaba preferindo até o próprio S21 Ultra por ser mais arredondado nos cantos. Não é uma unanimidade, mas quem é público da linha Note, e eu me incluo nesse público, gosta deste formato, tá? Então, com relação a preço, deixa eu centralizar um pouco melhor, com relação a preço, eles são muito próximos, tá? Como menor preço. Então, eu acho que quem chega em 8.000, 8.500, eu acho que não vai deixar de comprar por causa de uma pequena diferença, deixar de comprar um outro modelo, tá? Indo direto aqui nos pontos. Não adianta comparar processador, porque os processadores são os tops de linha das duas marcas, tá? Da Qualcomm, o 8 geração 1 e a Apple, o A15 Bionic. Gente, assim, para editar vídeo, eu edito o vídeo bem pesado com esse processador. Não tem os mesmos aplicativos no Android para fazer a mesma coisa, mas testei já outros aplicativos similares e consegui também trabalhar direitinho. Eu acho ainda que na Apple, para edição de vídeo e imagem, você tem um ganho um pouco maior, tá? Mas hoje, gente, está tudo tão próximo que é até difícil mensurar esse ganho, tá? Com relação à memória RAM, não vale nem a pena entrar nessa conversa, porque são sistemas diferentes. Eu consideraria o modelo com 12 de RAM, e 256 512 de armazenamento. E aqui o modelo tem 6, mas comparar laranja com abacaxi não vale a pena, tá? Falando de tela, eu prefiro a tela do Galaxy S22 Ultra. Eu acho que ela tem, além de ser um pouquinho maior, ela tem maior resolução, maior densidade de pixels, posso usar com a canetinha, tem os frames ali de 1 a 120 Hz, eu prefiro a tela, é um gosto pessoal meu, tá? Mas a tela do iPhone também é muito boa, também tem uma boa proteção, também tem 120 de FPS, não é uma tela ruim, tá? Com relação a câmeras, aqui é bem curioso, eu gosto muito mesmo das fotos do iPhone, muito, eu ando com ele fora de casa muitas vezes, mas em viagens eu levo os dois, tá? Para gravação de vídeos, eu prefiro o iPhone, ainda prefiro o iPhone, tá? Gosto pessoal, cada um tem o seu. Eu acho que quando falta um pouquinho de luz, que acontece aqui com frequência no escritório, ele consegue compensar melhor, deixar menos aquela imagem pixelada, sabe? Que você vê ali uma sujeirinha, né?
Então eu acabo preferindo gravar com o iPhone. Mas para fotos, o que eu ainda gosto muito do iPhone, tá? Mas o que eu gosto do Galaxy S22 Ultra? As possibilidades de uso com uma câmera que tem zoom de 3 vezes, né? Uma lente de 3 vezes, uma lente de 10 vezes. Então, que dá para chegar até os 20 com boa qualidade, pelo menos, tá? Então, ali no iPhone eu só tenho 3 vezes de zoom, então eu acabo ficando um pouco mais prejudicado. E não que vá matar ninguém, né, gente? Mas assim, as possibilidades criativas são maiores quando você tem mais lentes disponíveis e uma telefoto de 10 vezes, tá? Então isso não tem como comparar, eu acho que é ponto aí para o S22 Ultra. Câmera frontal, 40 megapixels, poxa, legal, a parte de contra 12, né? Mas eu ainda acho que está um pouquinho melhor otimizado para o Instagram, o iPhone, do que o Galaxy S22 Ultra. Melhorou bastante, mas eu acho que ainda está um pouco melhor o iPhone. O usuário normal percebe a diferença? Ó, gente, na boa, tem que ser muito chato para perceber. Assim, dá para ver, mas não mata ninguém a diferença, porque já estão os dois aparelhos num nível tão bom que a diferença assim é besteira, na minha opinião. Tem gente que adora comparar e falar, olha só que aqui a resolução tá melhor, pegou o cabelinho ali no modo retrato, sei lá. Tudo bem, né? Cada um tem seu gosto. Eu acho que é um exagero isso, eu acho que os dois aparelhos são excelentes, mas, assim, a Apple continua um pouco à frente por conta da facilidade de otimização. São menos aparelhos para serem otimizados para esse programa, então acaba saindo na vantagem, tá? O vídeo da câmera frontal em 4K 60 fps nos dois, tá? Ok, beleza. E grava em 8K o nosso amigo Galaxy S22 Ultra. Não sei quando isso vai se tornar padrão, até gravar em 8K com um modelo de 128, acho que você grava 3 minutos, modo de dizer, né? Mas não vale a pena. E para editar 8K você precisa ter uma máquina que puxa vida, né? Então não acho que é uma coisa que vai tão cedo se tornar padrão. Os dois aparelhos são compatíveis com Wi-Fi 6E, isso é ótimo também, super atualizado. E por fim, ali embaixo, bateria, essa diferença que não se traduz no uso no dia a dia, tá? Esses 4.352 chegam a 1 dia e meio de uso, segundo vários reviews e amigos que têm esse aparelho. No meu, que é o menor, que é o 13 Pro, chega em 1 dia de uso e é uma bateria menor do que essa. E essa bateria aqui do S22 Ultra dá com folga ali para terminar o dia. Você não termina o dia apertado não, tá? Então, não é que é uma bateria inferior, tá? Mas ela não vai chegar no dia seguinte com uma baita de uma saúde. Mas e aí, no dia a dia, como é que é usar esses dois aparelhos? Note que agora eu estou com o 13 Pro, tá? Apesar de ter comentado o 13 Pro Max, eu estou com o 13 Pro. Bom, primeiro ponto aquilo que eu comentei, né? As telas mais arredondadas, aqui é a do iPhone 13 Pro e Pro Max, acaba comendo aqui um pedacinho de área visível, né? Área útil da tela, que aqui no praticamente Galaxy Note, no S22 Ultra, eu tenho uma visualização melhor, tá? Então, assim, por um lado, eu acho que esse form factor aqui um pouco mais estreito é melhor para alcançar os ícones aqui, os aplicativos e tudo mais. Aqui é um pouco mais apertado, ó, porque a tela é grande. Mas, considerando que os dois, né, pegando o 13 Pro Max, os dois você vai precisar usar com as duas mãos. Então, eu acho que eu daria o ganho, né, pensando em tela tal, para o Galaxy por conta dos seguintes pontos. Primeiro ponto, gente, sem dúvida alguma. Já estava no segundo ponto, né? Primeiro ponto é a forma da tela mesmo. Para jogar é muito melhor, você tem uma área útil maior aqui para cima, você tem uma pegada bem interessante, parece que até os dedos acabam atrapalhando menos a visualização, tá? Falar de diferença de resolução de tela, na boa, no dia a dia, meu olho não enxerga isso, tá? É pequena a diferença. Para a pessoa comum não vai fazer diferença. Mas o fator aqui de forma, o form factor aqui realmente é mais agradável no aparelho da Samsung. O segundo ponto, que para mim é muito importante, muito legal, ter a canetinha
para usar nessa tela é sensacional, tá? É realmente para você fazer notas, para você tirar uma foto, para você editar uma foto, para você editar um vídeo, para você fazer um recorte. Gente, tem inúmeras funcionalidades e realmente vale muito, muito a pena. Aqui, ó, é só para lembrar, né? Por esse menu dá para ver quanta coisa legal que dá para fazer com essa caneta. Então, eu acho que esse aparelho acaba sendo um aparelho mais focado em produtividade, tá? Então, puxa, eu trabalho com o escritório, eu trabalho com... eu faço apresentações com celular, eu não quero levar um notebook, eu sou da área comercial, eu quero levar uma apresentação para fazer para o meu cliente. Gente, aqui é muito mais interessante. Outro ponto interessante, que eu já comentei, as possibilidades de uso das câmeras, tá? Por ter uma telefoto com 10 de zoom, eu acho que você ganha muito, muito. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui, depois eu vou eu publicar um vídeo especial sobre isso para mostrar. Não sei se dá para ver esse carro que está aqui longe, olha. Então aqui testando ainda com zoom no modo noturno, tá? Então olha só, como dá para chegar perto. Claro que 100 vezes não dá, aqui estou com 30 vezes à noite, eu acho que está excelente, não tem do que reclamar. Tá? Então, as possibilidades de foto que você tem com esse aparelho de fotografia são excelentes e, na minha opinião, são superiores. Modo macro, os dois são muito bons, dá para brincar bem legal com os dois aparelhos. Agora, a parte de zoom, essa telefoto com 10 vezes realmente faz uma diferença. Bom, então, se esse aparelho ele é melhor para produtividade, ele também, por outro lado, vale lembrar que ele tem aquela vantagem de você poder instalar ali o arquivo APK. Isso eu não recomendo, eu não gosto de fazer, eu acabo pagando por tudo que eu acho correto, pagando pelo que eu consumo, pelos aplicativos que eu uso, mas nem todo mundo quer ou pode. Então, você tem uma facilidade maior de usar arquivos instalados de fora das lojas nesse tipo de aparelho. Quero baixar um filme com legenda, ver a legenda separada e tal. Aqui é mais fácil. Quero baixar meus arquivos de MP3. Aqui é mais fácil, tá? Então, o Android dá essa facilidade. Agora, se você usa, como é o meu caso, olha, eu uso aqui Disney, Prime Video, HBO, Globovideo e Netflix. Para esse tipo de público, gente, aqui você tá de boa. Ouço música no Spotify ou no Apple Music, tranquilo. Então, se você consome streaming, não tem problema. Se você não baixa coisa de fora da loja, não tem problema. Se você não coloca arquivo, faz download de arquivos por aí para poder assistir, você não vai ter problema de usar um outro aparelho. Agora, se você faz tudo isso, aqui você tem mais essa liberdade, tá? Então, aí usar com responsabilidade, né? Claro, mas você tem essa vantagem. Agora, só para citar um exemplo, ontem, por exemplo, eu recebi um documento para assinar esse documento e aí eu ia passar esse documento para minha esposa. Aqui é muito mais tranquilo fazer isso. Tá? Aqui eu tenho uma facilidade imensa. Já estou com a canetinha, posso escrever no documento, posso assinar, posso fazer tudo que eu quiser, preencher bonitinho e já mandar. Aqui dá para fazer com o dedo? Dá, mas é a mesma coisa de jeito nenhum, tá? Então, aqui você acaba ganhando em várias situações. Esses arquivos que eu precisei passar para ela, por exemplo, esse celular estava sem chip. O que eu fiz? Eu espetei um HD aqui, um SSD, desculpa, e passei os arquivos para o SSD, aí passei direto para o computador dela, porque os arquivos ficaram grandes. Então, assim, essa facilidade de uso, eu acho que acaba fazendo com que o Android seja muito interessante em várias situações para muita gente. Mas agora, e o iPhone? Para quem ele se destina? Para quem que ele serve, né? Aquela história. Bom, o que eu falei, se você tem qualquer equipamento da Apple, vai ser muito mais agradável você usar esse equipamento. No meu caso, eu acabei escolhendo ele e ainda o 13 Pro por conta do tamanho. São Paulo está muito perigoso, está muito ruim de usar coisas caras, entendeu? Então, assim, dá para ver pelo tamanho dos dois que esse aparelho fica mais discreto no bolso. Esse aqui pode ficar na mochila, pode ficar ali mais escondido, mas no bolso, para entrar e sair do carro, esse aqui é mais confortável, tá? Então, acabou sendo o grande motivo. Também, minha filha usa iPhone, então acaba sendo interessante para a gente poder compartilhar algumas coisas, né?
tanto informações, localização para eu poder, caso aconteça algum problema ou com ela ou comigo, poder deletar o aparelho do outro remotamente de uma maneira mais fácil. Então, acaba sendo interessante para a família, tá? Bom, com relação ao uso do dia a dia, obviamente, quando eu preciso assinar um documento, eu vou para lá, ou no iPad. Quando eu preciso, se eu precisasse fazer uma apresentação com celular, não quero levar o Note nem o tablet, eu quero levar coisas que cabem no bolso, eu vou levar o Android, não tem o que se discutir, tá? Agora, para editar foto, vídeo e para arquivos de música, para fazer música mesmo. Olha, aqui eu tenho, por exemplo, um aplicativo da Korg. Quem conhece música sabe do que eu estou falando. Tem aplicativo da Fender, tem aplicativo da Roland. Então, a parte de música é muito rica aqui e não existe similares, né, neste nível no Android. O LumaFusion aqui para editar vídeo também não existe um similar do mesmo nível, tá, no Android. Então, para essa parte, vamos chamar de mais criativa, esse aparelho acaba se dando melhor, tá? Então, é aquela história. Você é uma pessoa que trabalha com foto, áudio e vídeo, eu acho que o iPhone pode ser uma melhor escolha. Se trabalha com redes sociais, com stories do Instagram e tal, acaba tendo um pouquinho de vantagem. Pro meu ponto de vista, imperceptível, quase que você não percebe. Não vai matar ninguém a diferença, mas existe, tá? Para quem é perfeccionista, existe. Agora, o restante de nós, né, que não precisam de um trabalho mais nessa área criativa de edição de foto, vídeo e imagem, eu acho que você acaba colhendo maiores benefícios com a linha Galaxy, especialmente com o S22 Ultra, que é um aparelho super completo, muito bom mesmo, e que pode ajudar em vários aspectos no dia a dia e com um desempenho excelente, sem nenhum grande problema. Agora, se você gosta de benchmark, isso é importante para você mostrar o número para o seu amigo, olha, o meu é maior do que o seu. Aqui você vai ter resultados melhores no celular da Apple, tá? Mesmo tendo sido lançado há mais de, acho que tem uns 6 meses já, que esse aparelho foi lançado, até mais, ele apresenta um desempenho bem superior, né? Consideravelmente superior do que o Snapdragon 8 geração 1. Então, realmente, esse processador, esse Bionic A15 é um monstro, tá? Ah, mas no dia a dia você percebe isso? Sinceramente, gente, para mim não tem essa, sabe? Você não vai sentir uma diferença absurda de um para o outro. Vamos ver se vai dar certo isso aqui, ó. Obviamente, claro que não, né? Claro que alguma coisa acaba sendo, sempre aquela pergunta, sempre não vai rodar, quer continuar assim mesmo, é aquela história. Mas aqui a ideia é mostrar que, na boa, no uso, vamos deixar chegar na primeira tela, quando você chega ali, na hora de usar mesmo, os dois são muito parecidos, tá? Porque são dois aparelhos com processadores e com desempenho excelente, tá? Então ali, ó, tempo de carga cru mesmo, simples, tá, gente? Parece que você está usando o mesmo aparelho, olha. O desempenho é muito parecido, olha isso. Ah, então você fala, puxa vida, eu quero o iPhone porque é melhor, porque o benchmark X deu não sei o quê. Gente, no uso não tem diferença, tá? Vamos pegar aqui aquela minha pista favorita. Aqui, ó. Vamos colocar o carro, o que dá dando aqui eu estou colocando, gente. Então aqui é mais para mostrar para vocês que o resultado é realmente muito semelhante. Agora é aquilo que eu falei para vocês. Aqui você vai ter uma área de visualização mais legal, mais interessante, é óbvio, né? O aparelho é mais quadradão, ele tem bordas bem finas, bem estreitas, não tem essa borda meio comida aqui, né? Ó, aqui acabou chegando mais rápido, mas, gente, o que muda a vida do ser humano isso, tá? Então vamos só para mostrar para vocês, ó. Primeiro, iPhone. O que eu sinto aqui do iPhone? O iPhone, ele tem uma resposta muito boa, muito rápida, e a vibração do aparelho, sabe, a resposta aqui do motorzinho é muito mais precisa do que o que você encontra nos aparelhos com Android, tá? Aqui, nível de detalhe está excelente, ó, dá para ver fumaça, dá para ver carro quebrando, dá para ver terra. E aqui note bem o tamanho do espaço para visualização que eu tenho. Tá? Agora vamos
para o nosso amigo aqui com o telão. Gosto mais de jogar aqui, tá, gente? Aqui o que acontece? A resposta da vibração não é tão boa. É muito boa, melhorou bastante, tá, gente? Mas é um pouquinho inferior, tá? Mas olha essa tela, olha o espaço que eu tenho de visualização. Vamos passar em cima de tudo aqui para bater, para ver fumaça, ver detrito. Ó, o resto, gente, é tudo igual. É tudo igual, os dois são muito bons. Que eu falei, você sente na resposta vibratória ali do motor, é um pouquinho inferior, mas é detalhe, tá? É besteira, não muda a vida de ninguém. Antes não tinha essa resposta. Em alguns Androids não tem isso ativado. Por exemplo, o Motorola o Edge, por exemplo, tá? O Edge 30 Pro, ele não tem esse recurso ativo. Então você não sente essa vibração quando você passa na zebra, quando você bate aqui no amiguinho, você não sente, tá? Mas aqui deu para ver mais ou menos assim. A ideia, gente, não é fazer aquele teste de estresse. Eu não vou, não é o perfil do canal, tá? Eu vou deixar 50 minutos os dois para ver cair frame. Gente, no dia a dia, meu dia a dia não cabe. Eu acho chato esse tipo de comparativo. É uma canseira de fazer, uma canseira de assistir, tá? Obviamente, os dois aparelhos eu senti que quando eles superaquecem, que tem aquecimento, gente, é top de linha, não tem jeito, gente, é um motor forte e ele vai aquecer. Nada de absurdo de superaquecimento, mas eles esquentam um pouco, mas quando esquentam, nenhum teve uma queda de frame absurda, tá? Aqui eu não consegui ver, na verdade, assim, o que eu entendi, o que eu consegui ver, vamos ser um pouco mais claro, tá? No iPhone, o que eu notei? Demora muito para ter a queda de frame, mas muito. Eu precisei jogar tipo umas 2 horas seguidas para que em dado momento aconteceu isso 2 vezes comigo desde o ano passado eu tô com esse aparelho, tá? Aconteceu 2 vezes. Ele abaixa a luminosidade e aí você sente que tem menos frames, tá? Mas ele abaixa e parece que ele está tentando economizar o sistema. Mas assim, depois de mais de 2 horas, 2 horas e meia jogando um jogo bem pesado, tá? Fiz uma pausa quando aconteceu isso, de 10, 15 minutos, voltei, não aconteceu mais, tá? Aconteceu 2 vezes isso comigo em meses de uso, tá? Aqui no iPhone, no Galaxy, o que aconteceu já? Quando você joga, eu coloco aquele contador de FPS e ali eu tenho aquilo para ser o dedo duro, eu não preciso ficar esperando uma queda mais brutal de frame para perceber. Aqui eu perco cerca de 10 a 15 frames, né, de 30, não vai mais do que 30, por exemplo, no Grid, tá? Não deveria ir, mas não vai, mesmo colocando tudo no máximo, é difícil conseguir mais. Em outros jogos eu consigo, mas a queda é discreta, a queda é de 10 a 15%. Eu já cheguei num dia, assim que eu joguei mais de 3 horas com ele, né? Fiz tudo que eu podia fazer, gravei vídeo e tal, aí eu senti cair para 15, para 14, aí foi difícil de jogar, principalmente game de corrida, tá? Então, neste ponto, eu senti que ele sofreu um pouco. Mas aquela história, precisa de 2 horas e meia, 3 horas, até mais, em qualquer um desses dois aparelhos para você sentir ele sofrer, tá? E eu acho que dá para fazer uma pausa na jogatina nesse meio tempo. Ou jogar com ar-condicionado, ou jogar com ventilador, qualquer coisa parecida para te ajudar, tá? Então, eu acho que não tenho do que reclamar desse ponto de nenhum dos dois modelos. Então, gente, eu acho que é isso. Eu acho que para trabalhos mais criativos de áudio, vídeo e imagem e publicações no Instagram, eu ainda fico com o iPhone. Para o resto do trabalho, inclusive para jogar, eu estou preferindo jogar aqui. Com um detalhe só. Aqui eu tenho o arcade, tá? Então ainda é uma vantagem você ter os jogos sem propagandas, tá? Então eu posso baixar mais de 100, 200 jogos ali, bem feitos, sem nenhuma propaganda, sem nenhuma compra interna. Então neste ponto que eu acabo jogando meio lá, meio cá, tá? Então assim, o que eu vou jogar um Grid, vou jogar um F1, vou jogar um Fortnite, eu jogo aqui. Tá? Eu tenho um telão, é mais agradável, não tenho o que discutir. Agora, eu quero jogar um arcade, ou eu sei que eu vou jogar, né? Puxa, eu vou jogar alguma coisa quando eu já estou fora de casa, sei lá, né? Não estou em casa. Aí eu vou para o iPhone. Mas aqui eu acabo me limitando mais ao arcade.
Não que os outros games não funcionem bem, é mais pelo tamanho da tela mesmo que acaba sendo mais agradável, é óbvio, né? Jogar aqui. Talvez se eu estivesse com o 13 Pro Max, talvez eu jogasse mais aqui, tá? Mas a realidade hoje é outra, né? Eu tenho uma tela menor para sair de casa e uma maior para usar em casa, tá? Então fica assim a minha distribuição. Mas os dois aparelhos, gente, não tem o que reclamar, são tops de linha excelentes, são aparelhos, acho que dos melhores que eu usei nos últimos anos, e eu até, é o que eu falo, não consigo entender essa briga, porque os dois aparelhos entregam muito, tá? Então ficar brigando por causa de fração de segundo ou porque eu não consigo rodar tal coisa, gente, não é que é pior, tá? Ah, se eu tenho um perfil de fazer download de música, aí você vai para o Android. Se eu tenho um perfil de streaming, eu posso ir para iPhone. Mas assim, nenhum vai ter uma perda tão gigante, tão imensa assim no dia a dia. Os dois são aparelhos muito bons e que valem cada centavo investido. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o comparativo entre esses dois celulares e o que eu falei para vocês, né? Acho que vai muito da necessidade de cada um. Então não tem uma escolha errada ou uma escolha muito mais certa. Depende, como sempre, da necessidade específica de cada um. Tá? Então tem gente que reclama, puxa, não consigo fazer nada com o iPhone, mas a pessoa não trabalha com edição de vídeo, por exemplo. Se ela trabalhasse, talvez ela falasse, pô, peraí, eu edito vídeo, isso me adianta, muitas vezes eu consigo fazer uma edição bem legal na rua, então acaba sendo a melhor escolha, mesmo que teoricamente, puxa, não tem a canetinha, não tem uma tela tão grande, sabe? Então, o que eu falo, depende da necessidade específica de cada um. Então não adianta falar que um é melhor do que o outro sem conhecer a necessidade de cada um, tá bom? Então é isso, pessoal. Pensem com carinho na hora de comprar, comprem para ficar um longo tempo, porque hoje em dia eu acho que mais do que nunca nós temos que ter poucas coisas, mas coisas realmente boas, de valor e que vão durar um bom tempo para a gente poder desfrutar sem precisar ficar trocando toda hora. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.